Um povo sem ética, uma nação corrupta. A frase não é minha, a frase é do historiador Karnal. Mas nos faz refletir um pouco ou muito sobre o que passamos enquanto sociedade. Enquanto povo brasileiro também, nós falamos muito, alguns reclamam até, da condição que vivemos nesse país que, enfim, de muitos escândalos, de muitos problemas, de muito tudo, mas talvez de uma das coisas que mais me faz pensar, que é a justiça. Não a justiça do direito propriamente dita, mas a justiça social, enquanto nos vemos muito diante de situações que poderiam ser melhores. Obviamente que eu não estou aqui para falar de política pública ou de política partidária. Mas, enquanto ser político que sou, tenho sim que me debruçar muitas vezes para tentar entender que tipo de sociedade é essa, que coisa pública nós temos e o que nós podemos construir. O próprio Karnal diz que o povo onde a ética impera normalmente é regido por governos mais transparentes. É algo simples, talvez, de entender, porque na medida em que o povo tem noção clara dos seus direitos, dos valores, daquilo que é o bem comum, naturalmente começa a escolher também pessoas que os representem dessa maneira. Mas a minha questão aqui, neste 95.5 de hoje, falando de ética, nesse meu tema livre, em que eu posso, enfim, me debruçar sobre aquilo que eu penso, daquilo que eu reflito sobre o assunto, eu me reservei o direito de falar aonde nasce a ética. Como nós construímos pessoas éticas. E obviamente que a ética, ela é, vamos dizer, cultural também, né? Então nós criamos a ética a partir também de uma forma de ver o mundo que está inserido no lugar onde habitamos. Muito bem. Portanto, obviamente, a ética nasce na nossa educação. E por que nós então debruçamos com pessoas adultas ou de idade adulta, desprovida de ética e de outros valores que fazem com que tenhamos um bem comum e uma sociedade melhor e, obviamente, uma pessoa melhor, um indivíduo melhor? Eu já disse em outras ocasiões que também vem de um outro ser político, um filósofo chamado Cortella, que faz a diferença entre o idiota e o político, e ele sim traz aí que essas palavras têm a mesma origem. O idiota é aquele que pensa apenas em si, ele não pensa no outro, não pensa como um ser político, ele está idiota, id sou eu, dentro dessa coisa pública, dessa coisa política, enquanto que o político deveria pensar na polis, né, na cidade, nos outros, em todos. Por que que um se torna um idiota? Por que o outro se torna um ser político? Por que os políticos que queremos sejam éticos? E por que nós não somos éticos enquanto povo? Porque nós somos educados de uma forma em que nos privamos de algo essencial para que a ética faça parte daquilo que nós esperamos como pessoas fora da curva também. Porque a ética prima pela liberdade. Se você não tem liberdade de pensamento, liberdade de reflexão, liberdade para agir, liberdade como ser artístico, uma qualidade intrínseca da criança, pela própria idade, pelo próprio momento de vida que elas vão se inserindo ao tempo, elas começam assim a entender que o mundo é um lugar onde certas coisas precisam ser feitas para que você possa sobreviver, que é um instinto natural. Posto isso, eu digo que aqueles pais que mentem e mentem na frente dos seus filhos ensinam como um valor de que a mentira é algo necessário para que a vida continue. Aqueles pais que dizem
que ou você faz isso ou você vai apanhar, ela diz também, intrinsecamente para essa criança, que o poder é mais importante que qualquer outra coisa. Então eu preciso crescer para exercer poder, e este poder tirânico, não é? Que é o que vai fazer com que ela seja bem sucedida. Então, alguns valores vão sendo passados para essas crianças, que elas vão incorporando isso, e no seu modelo, no seu comportamento, no seu caráter, vai sendo formado ou moldado desta maneira. Por isso que chegamos na adolescência ou na fase adulta e começamos a ter ou uma grande rebeldia ou simplesmente começamos a ser de fato seres que pensam só em si, porque essa é a maneira para se dar bem. Enquanto que a ética nos traz um conceito de caráter, de boa formação e, claro, de um ser político, daquele que está para os outros. Talvez aí a grande dica venha de um livro que talvez eu comente amanhã, que é O Monge e o Executivo. E ele faz uma distinção bastante interessante sobre poder e autoridade. O poder é aquilo que se faz de uma maneira impositiva. Você não envolve as pessoas do seu convívio naquela decisão. Enquanto que a autoridade, ela é levada de uma maneira em que a pessoa faz com desejo, com boa vontade de fazer, porque entende que aquela pessoa que está ali te ensinando ou te mentorando, ela tem um conhecimento que te traz segurança, né? Então, uma grande maneira de trabalharmos ética nas crianças é, primeiro, trabalhar liberdade dentro de casa para que você forme também cidadãos e cidadãs livres, livres para pensar, para agir e que saibam os limites do convívio. E este é o momento em que o poder entra. O poder, ele precisa ser colocado como um limitador, como aquela forma de dizer até onde pode ir, até onde o seu direito, que é um outro ponto importante, pode chegar ao outro. Quais são os limites? E assim nós conseguimos construir pessoas éticas. E quem já é adulto e ainda não conseguiu entender aonde você pode ir, como recuperar a sua ética, eu sugiro sempre que você comece a pensar um pouco mais nos costumes, aqueles costumes que fazem bem ao próximo, eles estão muito mais próximos daquilo que chamamos de seres éticos. E uma outra revisão que pode ser feita são os seus próprios valores. Como você tem lidado com os seus valores? Quais valores são de fato importantes, né? Como você lida com a honestidade? E a honestidade não está apenas ligada à questão de roubar algo de alguém, mas muitas vezes do seu comportamento, daquele comportamento do leva e traz, ou aquele comportamento de pessoas que falam uma coisa na frente de alguém e depois vão falar outra coisa nas costas desse alguém. A honestidade tem a ver também com a fofoca, de muitas vezes aumentar um fato ou falar da vida de alguém de uma maneira, vamos dizer, perniciosa. Isso também faz parte de valores que compõem seres éticos. Os seres éticos são seres que apostam no próprio caráter e, normalmente, os seres éticos são aqueles que nos trazem autoridade. São aquelas pessoas que você não precisa de um comando de poder, mas, pelo contrário, você tem normalmente um comando de amor. É isso. Ética é o tema dessa semana aqui no 95.5. Eu espero que você goste, que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e vem comigo de segunda a sexta às 19 horas.